Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Como sempre, sendo a companhia de Elias Fallers, o barbudinho alegria da apresentação, comentário da lenda, do mito, o mestre dos mestres, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho querido? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Estamos cada vez mais próximos da grande final, Elias. Agora faltam apenas 6 rodadas para o fim da J-League. E este Hanamaru que a gente está gravando agora, que vai sair na quinta-feira, e né, que antecede, né, a rodada de número 20, agora nem lembro, a rodada número 29. Isso. Pode ser basicamente a rodada que a gente vai conversar muito nas próximas semanas, porque finalmente chegou o momento de nós termos um embate entre líder e segundo colocado, ou seja, teremos Marinos e Vissel Kobe, Elias Fábios. Você vê, né? É aquela velha história. Reta final chegando, o campeonato afunilando, né? Confrontos diretos, tanto aí na parte de cima como na parte de baixo, né? Então na 29ª rodada aí nos pega o Kobe. Pode ser o jogo chave que dê salto para uma das equipes finalmente expandir aí seu trajeto, uma conquista, né, do campeonato, né, Thiagão? Então pode ser que esse jogo aí seja o mais importante da liga, justamente por ser das duas maiores forças, né? Caso o Vissel Kobe vença, será melhor ainda, porque daí já vai disparar 5 pontos à frente, daí fica mais difícil ainda de ser alcançado. E na parte de baixo, lembrando que na 33ª rodada talvez nós já temos o rebaixado definido, né? Porque se enfrentam lá em Yokohama, o Yokohaminha e o Belmari, né? Então, no meu ver, esses dois jogos são os jogos mais importantes aí na reta final do campeonato. Exatamente, Elias. Então tá tudo bem afunilado, provavelmente próximo no Maru que a gente vai fazer daqui 15 dias, né? Daqui 2 rodadas à frente. Provavelmente a gente vai poder já conversar aí sobre tudo que aconteceu, né? E sobre o que afinal, que sinceramente, Elias, para mim as cartas já estão bem na mesa, assim, já das equipes que estão usando pela parte de baixo. A gente tá falando isso nos últimos podcasts. Infelizmente parece que a luta pela parte de baixo vai ficar mesmo entre o Yokohama FC e Shonan Bellmare, apesar que a gente vai falar um pouquinho hoje de Cacho Reysol, que é uma equipe que deu uma sobrevida, mas também voltou a perder, mas a questão de pontuação talvez acabe salvando. E Elias, talvez esse ano, devido também a essa mudança do calendário, de ter apenas uma equipe rebaixada, talvez a gente tenha o rebaixado com, digamos, não só rebaixado, mas o ano onde as equipes que salvaram fizeram poucos pontos, né? Então, normalmente a gente está acostumado com aquele número padrão dos 43 para fugir, né, dos últimos 3 rebaixados ali que normalmente aconteceu, ou melhor, os últimos anos era 12 rebaixados e o antepenúltimo ainda tinha aquele confronto do playoff contra o J2 que não vai existir mais, então tinha ali um número de corte de 43 pontos, 42 mais ou menos que a gente fala, que o Elias fala todo ano, mas agora, devido a essa única vaga de rebaixamento em 2023, claro que a pontuação cai e muito, e talvez vai acabar contemplando as equipes que teoricamente também cairiam, né? Já que tanto o Cacho Reysol, né, e o Yokohama FC, o Shonan Bellmare lutaram ponto a ponto para ver realmente quem que conseguiria sair dessa zona indigesta, mas a de verdade é que nenhuma das equipes jogou em nenhum momento do campeonato um futebol para isso. No topo da tabela, né, a diferença de 1 ponto inicialmente, né, a gente vai falar muito sobre os jogos dos líderes hoje, mas uma coisa que eu percebo muito, Elias, é que independentemente quem vença, quem chegue melhor nas últimas rodadas, existe um desgaste nas defesas do futebol japonês e isso é iminente, né? Os jogos cada vez mais com erros defensivos, é uma coisa que eu vou pontuar bastante, principalmente no jogo que eu vou comentar, porque parece que realmente o desgaste, né, das 34 rodadas está chegando, Elias. Está todo mundo errando bastante e o que está se sobressaindo um pouco mais é aquele que tem o melhor ataque. Naquela velha história, né, Tiagão? Na reta final é importante você fazer gol
nesses gols aí é que fazem a diferença, que vai definir a posição do campeonato, né? Então, os times têm que aproveitar a oportunidade, tem que terminar boa para conseguir o seu saldinho, não só de pontos como de gol, que pode ser que até salve de um possível rebaixamento. Você tinha falado do lance da menor pontuação para escapar da história da D-League. Talvez com 30 pontinhos um time escape do rebaixamento. Então realmente faz diferença aí, vagas a menos na parte de baixo do campeonato. E teremos um saldo engraçado para a gente poder contar, né? E lembrando que ano que vem vai ser dureza. Com a entrada de 2 times a mais, talvez essa margem de pontuação aí aumente, né? Então teremos muita emoção a partir do ano que vem. Exatamente, Elias. E uma coisa que dá pra gente pontuar também já de introduções, aí, que a gente tá fazendo bastante no podcast de hoje, é lembrar que este podcast, né, o número 332, ele é basicamente uma continuação, né, do 331. Então a gente pede muito para que, se você não ouviu o último sobre a série, mas o meu time não tá na série, não, escute, porque lá eu e Elias, o Bom Tempo, debateu bastante uma coisa que afetará diretamente a J-League, que é a mudança de regras, né, de classificação para a próxima série do ano 2024, né? Mais uma mudança de regras, né? Até saiu o teu nome, né? Agora, a partir do próximo ano, a ACL vai chamar AFC Champions League Elite, né? Vai ter menos equipes. E isso afeta aonde, meu amigo Elias? Aonde o Japão perde uma vaga direta, né? Então, o nosso querido G3, né? As 2 equipes que passavam direto, mais o terceiro que é o playoff, isso não existe mais. A partir já, né? Contando em 2003 para a próxima temporada, se torna, a gente perde o G3 para classificação para a CL e ficamos apenas com o G2, ou seja, o primeiro e o segundo colocado avançam para a fase de grupos da série do próximo ano, e a terceira equipe japonesa é aquela que vence a Copa do Imperador, ou seja, né, isso muda e muito a dinâmica, né, que as equipes vão começar a prestar atenção na temporada. É uma pena que isso acabou sendo meio que explicado já com competição em andamento, então com certeza essa luta pela segunda colocação ela fica um pouco mais apertada, já que para a próxima temporada o Japão perde uma vaga, e neste momento essa vaga vai ficar entre Marinos e Vissel Kobe, mas ainda temos sim uma possível luta aí de algumas equipes que podem querer, tá até torcendo, né, por uma vitória talvez do Vissel Kobe na próxima rodada, né, para conseguir correr atrás de um possível Marinos em segundo, mas aí se o Marinos vencer, embola ainda mais, e aí fica ainda mais difícil, né, para os demais concorrentes ter essa indigesta, né, necessidade de, com o praticamente de campeonato terminado, as equipes terem que buscarem uma segunda vaga, já que estava todo mundo imaginando uma terceira vaga, um playoffzinho, né, muito fácil, né, como o Urawa foi para essa temporada, e agora as coisas mudaram muito e, infelizmente, Elias, não mudaram para melhor para os times japoneses. Aquela velha história, né? O Japão, na verdade, ele perdeu o chorinho dele, que esse chorinho era a terceira colocação do playoff para a Champions League, né? Então, continua indo campeão do Imperador, continua indo campeão da J-League e vai ao segundo colocado da liga, e o terceiro colocado perde o chorinho, que era praticamente uma classificação garantida, porque as equipes japonesas enfrentavam equipes muito fraquinhas, né, da Ásia, então era praticamente garantido. Tiagão, falando em garantia, deixa eu falar aqui pra galera rapidinho sobre a 27ª rodada, que foi o seguinte, né, o Frontale ganhou do Tokyo por 1-0, o Marinos empatou com o Sagan em 1-1, Urawa e Kyoto ficaram no 0-0, Kashima 1, Cereço 0, Consadole 0, Belmari 1, olha só o Belmari aprontando, Hiroshima 2, Kobe 0, olha o Hiroshima, Avispa 1, Nagoya 0, Gamba e Albirex ficaram no 1-1, e o Kashiwa Reysol no confronto direto, né, venceu fora de casa e o Yokohama por 2-1, lembrando que já havia metido uma sacolada no Marinos, né, 3-0 na rodada 26, conseguiu 2 vitórias seguidas e deu aquela respirada, assim, deu uma melhorada na sua situação no campeonato, né? Não é que se diga, nossa, que melhorada, mas é um suspiro a mais aí pro time,
fantástica, né? Pois é, e nessa rodada 20-27, com a derrota, né, do UFC para a equipe do Caixa Rei Sol, a diferença caiu, e a vitória do Belmar em cima da equipe do Sapporo diminui ainda mais a vantagem, e basicamente eles chegaram quase juntos, né, nessa rodada 28 para buscar aí uma sair da zona de rebaixamento caso o Shonan se vencesse, né, e claro, do UFC pelo vencer e tentar correr um pouco mais dessa zona indigesta. Mas a grande verdade é que os dois acabaram não vencendo, mas essa rodada 27 foi muito importante para deixar um ponto, né? Então agora a diferença entre o COMFC e o Chamomar é apenas um ponto, né? E isso apenas, né, fomenta ainda mais aquilo que o Elias falou, já que a gente vai ter um confronto direto entre esses dois, os dois últimos colocados, e aí com quem ganhar, né? Pode ter toda a vantagem. Aí, claro, né? Se dependendo com os próximos adversários, é até interessante, independentemente de vencer, pelo menos pontuar, né? Porque esse último jogo entre eles aí na reta final vai fazer toda a diferença. E você falou que na rodada 32, né? Então vai ter no máximo 1 ou 2 jogos depois para buscar alguma coisa, mas com certeza desse jogo, desse confronto direto, com certeza dali já sai rebaixado sem a menor dúvida. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Como a gente falou ali anteriormente, né? Emoção tanto na parte de cima como na parte de baixo da tabela. E falando em parte de baixo da tabela, na 28ª rodada, né? A equipe do Yokohama foi visitar o Birex Niigata, perdeu por 3-1, né? Chegou a estar empatando ali na etapa inicial e depois levou 2 gols, né? Foi um castigo porque o Mito chegou a abrir o placar pro Birex, né? Yuri Lara empatou no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Watanabe fez o segundo, e quando a equipe do Yokohama tava reagindo, né, Tiagão? Parecia que ia conseguir empate milagroso ali no fim do jogo, o Ko no finalzinho, aos 45, deu a pá de cal aí e vitória do Albirex por 3-1. Pois é, e é injusto pra equipe do Albirex Niigata, que também precisava dessa vitória, né? Então, tudo bem que se for os 30 pontos, a gente já tem o Albirex Niigata meio que... que eu acho que 30 pontos é um valor bem razoável, né? O Albirex chegando 33, tem mais algumas rodadas para fazer uma pontuação aqui, vai jogar em casa e tal, mas é até uma temporada bem atípica, né, dessas equipes, já que até mesmo quando elas começam a melhorar assim, né, elas conseguem uma sequência muito pouca de boas pontuações, né? O Brex Niigata, se for para pensar, ele chega no seu terceiro jogo sem derrota, né? Mas vem de 2 empates e agora uma vitória, né? Então, nem o próprio Birex, que está numa situação um pouquinho melhor, consegue resultados tão mais expressivos assim, e a pontuação não mente, né? Apenas 33 pontos, a diferença não é grande coisa aí pro KMC, que até teve também ali um bom momento, ali, né? Principalmente quando venceu, né? A grande goleada, né, da temporada, que foi ali o 4-1 em cima do Marinos, depois consegue o empate contra o Nagoya, mas depois tem essa dificuldade mesmo de manter o bom resultado, e também, sinceramente, o KMC nessa temporada, como mandante, sofre bastante, mas quando vai visitar alguém, normalmente, né, os resultados penam ainda mais para vir, e esse jogo foi mais um exemplo disso, né? Fora de casa, infelizmente, o Yokohama não se deu bem em 2023. Uma pena, né? Mas quem sabe, né? Devido ao tropeço do Belmar ainda fique, né? Mas para ano que vem, se ficar, vai ser complicado. Tiagão, quem sofreu, jogou mais ou menos, mas venceu e está feliz, sabe quem? Nosso querido Vissel Kobe, Tiagão. Olha aí. Venceu em casa com gol do Sasaki, né? Jogador que você adora. Assistência de outro jogador que você adora, né? O Hatsushi, né? Ganhou do Cereço Osaka por 1-0. Chegou aos seus 55 pontos. Um azinho aí na frente do Marinos e pôde dormir a liderança. Mas não sei não se o Kobe vai conseguir, porque ele deu uma diminuída, continua vencendo assim, continua líder, mas deu uma caída, não é mais aquele Kobe da intensidade ali. Vamos ver se o Juan Mata vai conseguir resolver alguma coisa. Nesse jogo ele nem chegou a entrar, né, Tiagão? Quem sabe pode fazer uma diferença aí na reta final.
A grande verdade, acho que ninguém mais. Eu acho sinceramente que, tirando ali talvez um lampejo ou outro ofensivo, ninguém tá conseguindo fazer um belo campeonato, o campeonato do grande líder, né? A gente não tá tendo muito isso. O próprio Viseu Kobe até sofreu bastante, né, pra ganhar da equipe do Cereço. Muito. A equipe do Cereço já tinha perdido para a equipe do Kashima na rodada passada, também num jogo muito difícil. A equipe do Cereço não comete normalmente muitos erros defensivos, então é uma equipe um pouquinho mais chata, né, de você conseguir ali fazer alguma coisa. Às vezes quebrar ali uma defesa muito truncada, que às vezes a equipe acaba se fechando, principalmente nas partes finais ali do jogo. A equipe do Cereço muda bastante o seu estilo de jogo para um futebol bem retranqueiro mesmo, e acho que nesse jogo aconteceu isso de novo. Sinceramente, em nenhum momento eu imaginei que talvez o Cereço conseguisse ter forças para conseguir empatar essa partida. O Kobe no meio campo à frente era muito superior durante toda a parte da partida, e na parte defensiva o Cereço mostra que tem uma boa base para o ano que vem. Esse ano, sinceramente, eu acho que já partiu, né, o barco de ACL, ainda mais agora, sabendo que a gente tem apenas 2 vagas. Até vinha fazendo um campo de recuperação muito bem, com 3 vitórias seguidas, e depois essas 2 derrotas para as equipes que teoricamente são melhores, né? Perdeu para o Kashima, que é melhor, que o elenco do Cereço, perdeu para o líder, então assim, tudo meio que na normalidade. O problema, né, é que o Viseu Kobe tinha tudo para emplacar 3 vitórias consecutivas, mas, né, devido ao tropeço ali contra a Hiroshima, deixa em aberto uma competição que, sinceramente, se o Kobe fosse um pouquinho mais competente, ele teria um pouquinho mais de vantagem. Isso que você falou tá custando caro para as equipes no campeonato inteiro. Se fosse um pouquinho mais competente, tava mais líder. Se fosse um pouquinho mais competente, não tava sofrendo. Se fosse um pouquinho mais competente, tava na série, né? Você vê que ano passado a gente teve um campeonato tão bom, né, Tiagão? Com bastante qualidade, assim, com bastante gols, né? Esse ano tá um campeonato preguiçoso. Não sei se porque uma vaga só cai esse ano, porque diminuiu as vagas na CL, eu não sei, mas o pessoal tá bem mais preguiçoso em 2023, hein? Obviamente, até brincamos nas redes sociais, o Ponto também falou sobre isso no blog dele, que assim, procura-se alguém para ser campeão da J-League 2023, né? Porque realmente às vezes sente que ninguém quer, mas eu acho que o grande problema, eu acho, é que eu acho que as defesas elas pioraram muito com o final do campeonato, né? Então você tem jogos às vezes mais feios ou jogos com alguns erros meio absurdos, né? Que normalmente não aconteceria. O próprio jogo que do Marinos aconteceu alguns erros que sinceramente não é para acontecer para a equipe que está lutando pelo campeonato. Então eu acho que as equipes cansaram um pouco mais rápido, né? Eu vou até falar que se a gente parar a pensar, Elias, a gente teve ali no meio do ano ali aqueles tours, né, de equipes europeias, então teve mais jogos, tem a questão do calor também que chegou em algumas épocas do ano que deu principalmente ali junho, julho, agosto ali no Japão, deu uma sugada complicada ali nos elencos, que tiveram que jogar com temperaturas altíssimas. A gente aqui no Brasil está sentindo isso nos últimos dias, um calor excessivo que mexe obviamente com a qualidade dos jogos. Então tudo isso eleva-se muito a equação. E também, né, Elias, vamos ser sinceros também, uma coisa que eu lembro a gente falando lá no começo do ano, né, nas primeiras análises do que esperar da J-League, a gente já viu que todo mundo meio que teve um ano muito... Tirando a Viseu Kobe, que vai ao mercado, né, como se não fosse nada muitas vezes, a maioria das equipes tiveram muitas transferências muito internas, né? Então subiu o jovem, trouxe o cara da segunda divisão, deu a chance para aquele cara que se machucou na temporada passada e perdeu espaço na equipe. Então, assim, os elencos não se municiaram tanto com grandes nomes para fazer um grande campeonato, né? Basicamente, eu lembrando aqui agora nossos primeiros podcasts, todo mundo estava se reforçando para melhorar, para ter alguém a mais no elenco se precisasse, né? Então, o ano fraco da J-League eu acho que é um reflexo também do pouco poder de mercado, né? Para trazer grandes nomes ou joias raras de outros hemisférios, porque infelizmente a grana anda curta até pro Japão. Aquela velha história que a gente comentou 10 anos atrás, o nosso primeiro Hinomaru, quando começassem
ser lapidados os jogadores quando descobrissem o mercado do futebol japonês, que é muito bom, né? Jogadores muito bons a preços acessíveis. A J-League ia começar a sentir isso, né? A perder a qualidade, porque os bons jogadores, que acontece isso no Brasil, muito por sinal, né? Os bons jogadores já são vendidos novinhos, indo pra Europa jogar novinhos lá, desfalcando a liga, né? Coisa que antigamente para um jogador japonês, um bom jogador japonês, ir embora com 25, 26 anos, né? Tinha que jogar uns aninhos na Europa e voltar. Agora tá indo até menor de idade, né? Tá indo com 16, 17 anos para jogar na base lá de clubes europeus, mas com 19, 20 anos já tá indo jogar em ligas grandes da Europa, né? Então é bom, claro, a gente fica feliz com jogadores japoneses na Europa, fazendo sucesso na Europa, mas pra liga, a liga sente os desfalques, né? Muito cedo, o jogador indo embora muito cedo. Exatamente. Tudo que também muda, trabalha agora. Trabalha não, acontece, né, no mundo do futebol asiático, com o dinheiro que começa a ser injetado em ligas árabes e tudo mais, isso acaba afetando, porque você perde a possibilidade de trazer alguns nomes para o Japão. Então, assim, quanto mais caseiro for no campeonato japonês, talvez a perca de qualidade no final do campeonato seja uma coisa que às vezes é um pouco recorrente, a não ser, claro, que esteja completamente errado e equivocado aqui na nossa análise, e o ano que vem a gente tem um baita campeonato, mas a grande verdade de 2023 não foi um baita campeonato, né? Tá sendo muito legal, com vários pontos altos, com muitas coisas legais para comentar. Mas o próprio Marinos, né, perdeu um jogador, né, que se lesionou, né, que foi o Tanaka, e a defesa basicamente desmontou das últimas 5, 6 horas para cá. Posso falar sobre Kashima e Marinos, o Elias? Mas fica à vontade. Esse jogo é um exemplo específico para isso. Por quê? Né? O Kashima Antlers, para pensar, esse é mais um ano onde o Kashima teve um começo ok, aí começou a ter uns probleminhas ali, a gente deixou até de falar um pouquinho do Kashima durante um tempo, mas fez um campeonato de recuperação. O segundo turno inteiro da equipe do Kashima Antlers foi um campeonato muito, muito decente. Né? Se não tem o melhor, né, resultado jogando dentro de casa, fora de casa o Kashima vem se tornando uma equipe muito difícil de vencer, né, e vem sendo um visitante muito indigesto. Eu até fui atrás dos números, o Kashima jogando em casa, ele tem até o momento 7 vitórias, né, 3 empates, 4 derrotas, mas fora de casa, principalmente se a gente for contar agora os jogos do segundo turno, o Kashima é uma equipe que vem dando um pouco mais de dor de cabeça, né, porque tem 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, então vem sendo um bom visitante. Jogando em casa, tem aquele problema da torcida que vai, que ajuda o time, que dá ali o seu melhor, mas é uma equipe que é uma torcida que critica bastante, e nesse jogo críticas mais uma vez aconteceram, claro que um pouquinho menor, até porque o Kashima ia jogar contra o vice-líder, e na teoria a lógica seria que o Marinos vencesse o Kashima, né? Só que acontece, né, a zaga do Marinos, que com a perca de alguns jogadores acabou ficando muito mais fragilizada, acabou tendo ali um pequeno momento, né, que foi na bola de escanteio, que a bola bate no Irman Suzuki e o goleiro do Marinos bate roupa sozinho, completamente mal posicionado, a bola acaba entrando. E para mim, vocês podem ver o lance quantas vezes for, não foi nem uma cabeçada, né? Porque veio o cruzamento, o Irman Suzuki nem levanta, nem pula, né? A bola bate na cabeça dele, né? É como se ele fosse um cone ali, e a bola vai de um jeito tudo estranho, acaba encobrindo um pouco o goleiro, que acaba caindo ali, fazendo um grande papelão. Esse gol aos 15 minutos deu pro Kashima uma chama que ele poderia ditar o ritmo do jogo, né? E assim tentou. Só com o problema, quando o Marinos começa a encaixar melhor os seus ataques, você vê que a diferença na parte ofensiva do Marinos é muito maior, né? Então vem ali o Anderson Lopes, que recebe um lançamento ali do Ian. Ele se infiltra entre os zagueiros da equipe do Kashima Antlers, e aí na força física, né, o Anderson Lopes ele sobressai, ele faz o empate, até sai ali falando que tô aqui, né, calma que tô aqui, tem muito jogo pela frente. O jogo, a primeiro tempo termina já com o Marinos um pouco melhor, e logo no começo da segunda etapa,
né? O Anderson Lopes pega ali o rebote no chute dentro da área que acaba sobrando e acaba batendo ali de uma maneira difícil do goleiro se defender, né? O Marinos toma a frente do placar e aí dita completamente as regras do jogo. O Kashima até fez algumas modificações, tentou ali trabalhar um pouquinho mais na intermediária, tentou fazer ali o Sano e o Shibazaki se infiltrar um pouco mais ali e se juntar um pouco ao ataque para ter um pouco mais de pressão, mas infelizmente as coisas não aconteceram como o torcedor do Kashima esperava e o jogo acabou em 2-1, né? Resultado normal, mas que por um momento a equipe do Kashima imaginou que teria chances de poder fazer a diferença, mas acabou não dando certo. Maravilha, Tiagão, muito obrigado. Então você vê que, passar antes aqui os outros resultados do campeonato, pessoal, depois a gente conclui. O Tokyo bateu no Sagantoso por 3-2. A Goya e o Sapporo ficaram no 1-1. O Reysol, olha, ó, o Reysol tava com 2 vitórias seguidas, né? Agora perdeu para Vespinha em casa por 3-1. Hiroshima deu fora de casa por Kyoto, né? 1-0. Belmari 0, Frontale 2. E o Gamba Osaka do Mr. Thiago Henrique Cruz perdeu em casa o Urawa pelo placar de 3-1. O Gamba que começou o campeonato muito mal, zoado, chegou a ficar interna, né, Thiagão, em várias rodadas. Tranquilinho ali em 11º, 34 pontinhos. Mas tem que ligar o alerta amarelo para a temporada que vem, né? Essa temporada aí ainda tá tranquila porque só cai um, mas a partir do ano que vem tem que ligar o alerta amarelo pro ano que vem, que ano que vem vai ser dureza pro Gamba, né? O Gamba que não tinha perspectiva nenhuma para 2023, né? Eu continuo achando que é mais uma equipe que acabou conseguindo fazer até um trabalho ok com pouco, né? A 11ª colocação dá uma boa enganada, imaginando até que o trabalho foi melhor do que realmente está acontecendo. O Gamba chegou a ter sorte no da competição contra a equipe do Real Reds, que até teve um começo ok, mas depois a equipe driblou completamente, a equipe do Real dominou a partida, e o Gamba, ele nas últimas 4 rodadas nem consegue tão os bons resultados, mas, né, todo o começo, o finalzinho do primeiro turno, o comecinho do segundo turno, o Gamba conseguiu ali uma pontuação que acabou salvando o ano dele, mas a grande verdade é que para 2024, para mim, dos grandes, né, o Gamba com certeza é o primeiro da lista aí dos possíveis candidatos a rebaixamento se nada for feito. E nesse jogo que você citou sobre o Cachorro Reysol e o Obis Fukuoka, foi até, eu acho que o jogo que teve o lance mais bonito, né, que a equipe do Cachorro Reysol estava na frente, né, com gol de cabeça ali no cruzamento, ali, se não me engano acho que foi o Sábio, não sei, acho que foi o Diego que fez no cruzamento do Matheus Sábio ali no escanteio. E no comecinho do segundo tempo, teve uma tabela inacreditável do Obis Fukuoka ali, que simplesmente 5, 6 jogadores participaram do lance, e tocando assim de pé em pé, assim, sabe, de primeira. Então chegou ali na parte final ali, o Kono que fez o gol, né? Então o Kanamori, o Yamagishi, o Kono, todos trabalharam muito bem na jogada para finalização ali e o gol do Kono. O Kono que fez até 2 gols nessa partida. Então um belíssimo gol de empate. Depois os outros 2 gols que o Caixa Reysol tomou, que o jogo tinha tudo até para ser 1-1, mas ali aconteceu 2 erros bizarros ali no meio campo ali. Primeiro, numa saída de bola, o volante acaba perdendo a bola sozinho, né? E dá um contra-ataque ali que o Kono amplia o placar. E no final, num cruzamento muito despretensioso, rasteiro da equipe da Obis Fukuoka, o zagueiro até pega a bola, mas ele perde a bola pro atacante que vinha na contenção ali. E no caso do Kanamori, que era o atacante, ele acabou fazendo o terceiro gol. Então, assim, o jogo que começou legal pro Cachorro Reysol, tinha tudo até pra sair com um empate, que seria o resultado mais honesto, com 2 vacilos aí do Reysol. O jogo acabou 3-1, melhor pro Fukuoka, né, e pior pro Reysol, que tinha tudo para pontuar, né, pra ir em busca logo, né, dessas pontuações aí para ficar longe do rebaixamento, mas infelizmente o martírio vai continuar até as últimas rodadas aí para os torcedores. Complicado, né? E deixa eu te falar uma coisa que
Deu uma zica reversa no Renomaru, Thiagão. Zica reversa? Anderson Lopes já empatou com o Osako na artilharia de novo. Os dois estão com 19 gols. O Osako não passou em branco nessa rodada, né? E aí assim, tá tudo muito aberto. Eu acho que o Anderson poderia perder alguns gols que não perderia em alguns momentos, mas eu acho que esse embate particular também é outro que vai se arrastar ali. É claro, o nervosismo é muito mais por parte do Vissel Kobe, né? Então eu imagino que o Osako esteja bem mais pressionado, não para conseguir o título de artilheiro, até porque acho que o Osako luta bem mais pelo MVP do que o Anderson Lopes nesse momento, mas eu acho que toda a pressão em cima do Vissel Kobe aparentemente é muito maior do que o Marinos, que já ganhou e tudo mais, né? Então a pressão é muito mais complicada. E outro detalhe dessa rodada, Elias, é que, claro, o resultado não foi muito bom, mas o Shannon Belmari mandou o seu jogo, né, no Kukuritsu lá e teve o maior público da sua história, né? 54 mil pagantes, né? No Estádio Nacional de Tóquio e tal. Parece que, eu até isso vi na matéria do Thiago Montempo, no blog dele, que falou que o último grande, né, público que o Cristiano Belmari levou pro estádio foi lá em 94, lá quando mandou um jogo, né, no antigo Kukuritsu, né, que hoje já não existe mais, foi completamente modificado, conseguiu colocar 48 mil espectadores, então muito legal que o Shonan, apesar de ser o último colocado, o público é muito fiel, né? E até no jogo que eu citei do Rei Sol, a torcida vibrando do começo ao fim do jogo, então assim, bem interessante que na J-League, independente da situação do clube, né, o torcedor, na sua grande maioria, é sempre muito presente. Lembrando que Belmari e Frontale é um dos clássicos ali da região de Kanagawa, né? Então, por isso atrai bastante público. Você falou, nossa, muito interessante do que a paixão do japonês pelo futebol, né? Então, inclusive, mais de 1.000 torcedores do Banforikofu lá na Austrália, né? Verdade. A gente até ficou brincando no número da série que tinha mais torcedor visitante do que local na partida. Não tem a menor dúvida. Tá bem lotada a parte de visitante, enquanto a parte do Melbourne ele realmente estava todo completamente abandonada. Literalmente debandaram os torcedores do Melbourne nesse jogo da série. Bom, galerinha, antes da gente partir para J2, a classificação continua com o Kobe na liderança com 55 pontos, e em segundo o Marinos com 54. E lá na parte de baixo, na lanterninha, o Belmari com 21, né? E o Yokohama fora da zona com 22 pontinhos. E semana que vem temos o grande jogo Kobe e Marinos, né, Tiagão? Antes da gente ir para J2, tem alguma aposta que alguém que você acha que ganha essa partida aí? Olha, como o jogo é em Marinos, eu acho que o Marinos tem tudo para conseguir essa vitória e aí passar à frente a 2 pontos. Até porque se o Marinos não vencer, e já que o Ura Reds, que é o terceiro colocado, vai jogar contra o Yokohama tem tudo para vencer e diminuir ainda mais a distância para o segundo colocado, eu acho que se o Marinos não ganhar, a pressão vai ser tão grande que eu acho que vai ser meio complicado. Mas eu coloco minhas fichas nesse jogo, devido, né, a toda a situação e nervosismo do Vissel Kobe nas últimas rodadas. Eu acho que o Marinos chega um pouquinho mais favorito, até porque vai ter a torcida do seu lado dessa vez aí. Maravilha, Tiagão. E olha só, se diz reta final, né? A nossa querida J2 também já está na reta final, Tiagão, na 36ª rodada. A 36ª rodada tiveram os seguintes resultados: Blomit e Monterio ficaram 1-1. Mito e Oita, o Mito perdeu em casa pro Oita por 1-0, né? Oaki 1, Suegen 0, Jeff United 3, legal, tá? 1, Novo Yamaguchi 1, Zaspa 0, Nagasaki 0, Matida 6, né? Com o show de Mitchell Duke, com o show do jogador preferido do Thiagão, né? O Shota Fudil. O Matida massacrou Nagasaki, né? Shimizu e Kofu no 0-0. Diano 2, Júbilo 1. Verde e Fujieda ficaram no 2-2. Passo Kumamoto amassou o Totig por 3-0. E o milagre da rodada, Fukushima 0, Omiya
O Mia vencendo fora de casa, mas a situação ainda é complicada, né? Ainda é o Lanterninha ali com 30 pontinhos, o Tsuegen também caindo no momento com 33. Aí Simon Renault Yamaguchi com 39, né? Ainda são 9 pontos de diferença. Como é que tá a parte de cima por enquanto, galera? O Matida líder absoluto ainda, né? 71 pontinhos. Essa vitória aí deu um ânimo total, né? Já que a equipe, apesar de ser líder, tava 3 jogos sem vencer já, né, Thiago? Eram 2 empates aí, uma derrota. Essa vitória aí fora de casa animou, né, esse massacre. E em segundo, o Shimizu com 64 pontinhos, né? Esses times sobem direto. Ali na parte do playoff, o Thiagão vai ficar feliz com os clubes, né? Em terceiro, o Júbilo 62. Quarto, o Verde 61. Quinto, Jeff United 57. Olha o Lucas Prado faceiro. E o Nagasaki ainda continua em sexto com 55, né? Fadio Nakayama em sétimo, 54. Oita em oitavo, 54 também. 53 pontos. Ó, pra vocês terem uma ideia. O Kofo em nono. Em décimo lugar, o Zaspa com 52. E em décimo primeiro, o Montedio com 52 também. Todas essas equipes ainda têm chance de subir pelo menos no playoff, né? Pra você ver como a J2 ela tá emocionante e acirradíssima essa temporada. Exatamente, Elias. E ainda a gente teve até 2 jogos que tinham sido atrasados de algumas rodadas atrás, né? Não sei se você citou nos seus números aí, que foi o empate, né, do Kusatsu e o Kanagawa por 1-1 e o Tokushima perdeu em casa, né, jogando contra o Roas Komuta. Esses jogos eram da rodadas 31 e 38 que estavam atrasados. Agora faltam 6 rodadas. Acho que todo mundo já está com o número certo de partidas, apesar que eu acho que ainda tem pelo menos mais 2 jogos que eu tinha até colocado numa listinha minha para lembrar que eram jogos atrasados. Não sei se muda muito. Tem Zaspa e Blaubitz, Fujieda contra... Contra o Kusatsu, né? Fujieda e Kusatsu e Blaubitz e Machida Zelvia, né? Então, bem, pra questão do líder, eu acho que esse jogo que ainda falta, eu acho que é o jogo que dá pra gente falar que futuramente já dá pra dizer que quando chegar, né, nesse jogo atrasado que tem que jogar, até marcado pro dia 14 do 10, já indica muita coisa que talvez o Machida Zelvia dê meio que dar o último prego no caixão nessa partida para pelo menos consagrar a sua classificação para a primeira divisão, né? Aí questão de ganhar campeonato ou não vai depender dos resultados do Shimizu, mas pela pontuação e a vantagem numérica, né, que o Machida Zelvia tem, dá para dizer que nas próximas rodadas a gente já vai poder vir falar aqui, já que batemos o martelo na questão de classificação, que já temos a primeira equipe a ser promovida para o campeonato, né, para a primeira divisão no ano que vem. E a questão de playoff, né, e o Shimizu ainda está correndo atrás, fazendo a sua parte, uma equipe também que não perde há muito tempo também, o Shimizu, mesmo quando não ganha, pelo menos vem conseguindo os empates. E como você disse, né, até ali o 9º, 10º colocado, tá todo mundo ainda bem vivo ainda nessa competição. Essas 2 últimas vaguinhas para os playoffs finais, o 5º e 6º colocado, que hoje é do Jeff, né, e em sexto ali o Ivari Nagasaki, ainda tá bem aberto. Estou torcendo muito pro Jeff, que o Jeff que vem fazendo algo quase inédito, né? Eu vou até abrir aqui. São nas últimas 5 partidas, Elias, são 5 vitórias consecutivas. É a maior sequência de vitória do Jeff. Eu vi aqui, são mais que isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vitórias consecutivas que o Jeff conseguiu e basicamente escalou completamente aí o pelotão nas últimas rodadas. Então vem numa grande ascensão e espero que o Jeff continue assim para pelo menos lutar pela essa vaga essa terceira vaguinha para subir para J1 de novo, né? Mas aí tem toda uma turma que tá de olho nessa quinta e sexta vaga aí, com certeza é o Okayama, o Oita também tá com entre pontos altos e baixos, né? E o Kofo, né? Talvez a incógnita um pouco maior, porque vai ter que dividir bastante espaço ali, né? E o seu plantel para jogar a CL, então talvez o Kofo uma hora tenha que, dependendo como tiver os resultados da CL, vai ter que acabar inevitavelmente freando um pouco a J2 ou não, né? Ou abrir mão da CL para tentar essa vaga na J1, que também eu acho que não seria nada tão maluco assim. Mas ver
Verde em quarto, Júbilo em terceiro. Então, assim, esses playoffs da série não, esses playoffs finais aí da J2 aí vai ser realmente muito legal de ver, porque é só equipe de peso em busca dessa terceira vaguinha. E o Shimizu, até então, tá fazendo um trabalho ok, só tem que ter cuidado que o Júbilo Iwata tá louco para conseguir essa segunda colocação de volta, porque o Júbilo sabe, né, já que é uma equipe que muitas vezes acaba perdendo jogos que não deveria perder, a melhor chance de Biliwata para mim ainda é a classificação direta. Do playoff, eu não sei não, eu não consigo colocar tanta moral assim aí no Jubiluata devido, né, aos problemas que ele vem tendo aí durante todo o campeonato. Apesar que o Jubiluata é um dos melhores destaques da competição, né? O problema é que é um dos primeiros colocados, é uma das piores defesas, né? Então isso não ajuda muito. Imagina que trágico pro pessoal lá de Shizuoka, né? O Shimizu sobe e o Júbilo fica. Imagina, ou chega numa final e perde numa final de playoff, assim, um cenário muito final de playoff, né? Final de playoff. Júbilo e Shimizu. Seria finalmente a vingança da J-League 99, o Shimizu elimina o Júbilo, né? Exato, é porque eu não quero zicar, mas assim, eu acho que assim, só tem uma vaga em aberto ainda, né? Que é a segunda colocação. Pra mim, eu acho muito difícil, depois de tudo que o Zelda fez, ele perder essa primeira colocação, né? Mas também não quero zicar, né? Mas a diferença de pontuação é muito grande e os próximos jogos dão ajudar. Por exemplo, a próxima rodada vai jogar contra o Iwaki, né? Já o Shimizu joga contra o Fujieda, né? Fora de casa. A equipe do Júbilo enfrenta o adversário direto, que é o Verde Nagasaki. O jogo, né, é em Júbilo, né, então ajuda um pouco. O Verde enfrenta o Kusatsu fora de casa. E o Jeff, né, enfrenta o Okayama, que também é um adversário direto pela vaga de playoff. Então, essas 6 rodadas, mais os jogos que precisam ser colocados ainda em dia, ainda vai mexer muito nessa tabela. Então, na próxima rodada, muita coisa vai acontecer. Isso eu não tenho a menor dúvida. Maravilha, Tiagão. E a nossa querida J3, hein, que chegou aí sua 28ª rodada. Galerinha, o Iwate Grula Morioka derrotou o Tegebaharu Miyazaki por 1-0. Ara Club 0 Ryukyu 1, Thiagão fica triste. Nagano Parceiro 3, Katara Toyama 1, Thiagão feliz de volta. Ehime 0, Kagoshima 2. E Mabari 2, Fangraure 0. Fukushima e Sagamihara ficaram 1-1. Matsumoto e Gifu 0-0. Azul Claro 1, Gainari Totori 2. FC Osaka e Giravans ficaram no 0-0. E o Kamatamari Sanuki foi surpreendido em casa pelo Yokohama, que ganhou por 1-0. Olha o Yokohama, hein, Thiago? Olha a diferença. Nessa temporada o time está em 13º, com 36 pontinhos, né? Longe, bem longe ali do que costuma ficar na lanterninha. No momento, o líder é o nosso querido Ehime com 54 pontinhos. Em segundo, Kagoshima United com 45. Lembrando que são duas equipes que estão subindo no momento, né? Estariam aí no retorno da J2, né? Equipes que já foram da J2, que caíram e agora voltam para o segundo melhor campeonato do Japão. Acho talvez que neste momento a gente deve dizer que é o mais justo, né, Elias? As equipes que já chegaram, que jogaram J2 conseguir esse retorno, né, para em busca aí de talvez anos melhores, né? O próprio Ehime já teve problemas assim inimagináveis, né, das equipes, algumas crises assim que a gente imaginou nem se a equipe poderia sair, né? Então, vendo hoje, né, na frente da terceira divisão, com uma gordura considerável, né, 9 pontos de diferença, pode perder 2 jogos tranquilamente, é claro. Não pode vacilar, mas assim, tem toda uma vantagem ainda para conseguir. O campeonato é um pouquinho mais longo, né? A gente vai entrar, essa é a rodada número 28, né? Vai até a rodada 38, ou seja, né, tem aí pelo menos mais 10 rodadas, né? 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 rodadas, né? Perdão, meu matemático. Então, assim, tem muito ponto pela frente, né? Mas, assim, tá bem encaminhado o Ehime. Basicamente é uma equipe que consegue fazer gols quando necessário, às vezes acaba tomando algumas viradas, mas vai atrás do placar e que sai pelo menos com o empate, né? Teve esse percalço na luta direta, né, que teve entre o Kagoshima United e o Ehime, mas era uma partida que talvez o Ehime poderia até perder,
né? Até porque a diferença já era muito grande, e agora vai do Kagoshima United aí continuar, né, lutando para conseguir diminuir essa pontuação, enquanto o Ehime, na teoria, vai só administrando para esperar, né, um vacilo do Kagoshima que vai estar mais pressionado também, para conseguir manter essa pontuação aí numa zona confortável. Mas ainda está tudo muito aberto, né? O próprio Imabara em terceiro colocado, né, o Osaka FC também é um campeonato incrível, né? O Qatar Toyama, até, não sei, o Azul Claro, né? É que o Azul Claro e o Qatar Toyama nas últimas 5 partidas ganharam apenas um. Então são duas equipes que perderam muitos pontos e poderiam estar assim até, né, em posições melhores na tabela, pelo menos em terceiro e em quarto, ou em segundo e quarto, e agora vai ter que lutar aí contra o tempo para conseguir tirar essa diferença, que infelizmente já poderia ter sido melhor. Mas para mim o Ehime nesse momento faz, se não é o melhor campeonato mais bonito de se ver, pelo menos é o mais coerente e o mais sólido para ganhar o campeonato. E essa segunda vaga vai depender muito do Kagoshima, se vai ter fôlego para lutar por essas 9 partidas sem perder muito seu fôlego também. Tá merecendo, né? Tá merecendo aí essa vaquinha. Concordo. Mr. Thiago Henrique Cruz, chegamos aí à 21ª rodada da nossa amada JFL, com os resultados que foram os seguintes. O Tiamo Hirakata perdeu em casa para o Suzuka Point Gathers por 2-1. O nosso querido Bril Breca, agora tô falando direitinho, né? Aí. O Urayasu ganhando 1-0 do Criação Shinjuku. Lembrando que o Criação Shinjuku foi uma das equipes que conseguiu aí recentemente a sua licença para jogar J3. Caso consiga aí terminar em uma das terceiras, pelo menos em terceiro lugar, e continue mantendo a média de pelo menos 2.000 torcedores por partida, jogar J3 ano que vem, né? Então vamos ficar de olho. O Minebeya Mitsubishi perdeu em casa pro Honda por 3-1. O Virgin Mie ganhou de 4-3 do Tokyo Musashi, né? O Raimiro Omori ganhou de 3-2 do Hello Kishiga. O Sendai 3, Kochi United 3. Maruyoshi Kazaki 1, Verspa 8-1. Lembrando que o Oita também conseguiu sua licença, né, para jogar J3. Se ficar entre os 3 primeiros colocados, também poderia jogar o campeonato. E a outra equipe que conseguiu a licença foi o Virgin Mie, né? A Omori, né? O Criação Shinjuku, o Mie e o Oita, né? São essas 4. O Raimir, né? Também. Raimir. São as 2 equipes, são as 4 equipes que conseguiram até então. Como que é essa pronúncia do é Raimir, é isso? É Raimir. 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 É que é alemão o nome, né? Ah, que bacana. Esse eu realmente não manjava, sempre ficava, como que será que é a pronúncia disso? Então, Raimir, muito bom. Bem, Elias, essa questão da classe da licença, né, que as equipes aos poucos vão conseguindo, se for ver, não é um negócio tão difícil. Claro, a classificação ainda sendo um grande problema, né? Mas pelo que eu vi, para você conseguir essa atual licença, tem que ter uma média de público de 2.000 pessoas, né? Tem que ter mais algumas questões ali de campo profissional, algumas estruturas internas. Então, aos poucos, as equipes da JFL vão, né, naturalmente tendo essa progressão aí. E agora, né, é ver se essa licença que essas 4 equipes conseguiram vai ser essa chama necessária, né, para eles continuarem focando bem na JFL, porque, né, quanto antes, né, essas equipes subirem para a terceira divisão, mais legal fica o campeonato, e essa é a minha grande aposta aí para os próximos 2 anos. Uhum. E por enquanto, quem está se dando bem é o Raimiro Omori, né? Lembrando que o líder é o Honda com 42, seguido do Sony Sendai com 32, e em terceira a mesma pontuação, Raimiro Omori com 32. Então, por enquanto, a Emir está conseguindo a sua vaguinha tão sonhada na J3. Pelo jeito, se continuar assim, teremos mais um estreante na terceira. Exatamente, e vai lembrar, né, que o Honda FC, né, e o Sony Sendai, que são as 2 equipes aí que vêm sendo os protagonistas, né, dos últimos anos dentro da JFL, eles alegam que não tem, né, todas as condições possíveis, né, de conseguir
aí a sua licença para a terceira divisão, mas a grande verdade, a gente sabe, né, que essas duas equipes não querem, né, terem a licença, então por isso aí que o terceiro colocado acaba sendo a equipe que a gente acaba destacando para conseguir a vaga para a terceira divisão. E desta forma bem diferente, eu, né, aqui sozinho, encerro o Rinomaru Podcast dessa semana. O Elias Fallers teve um pequeno problema na sua internet e aí ele acabou não conseguindo gravar essa parte final do programa. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência e também por estar aqui com a gente toda semana. Voltamos no próximo Rinomaru Podcast para falar mais sobre J-League, sobre seleção e também sobre SL. Um forte abraço, tamo junto e até mais.